Meus irmãos, graça e paz. Hoje eu gostaria de falar sobre as 3 etapas de uma chamada. Para estarmos iniciando esse belíssimo estudo, vamos estar lendo em Mateus capítulo 4, versículo 19, que Jesus diz assim: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Esse texto sagrado revela o momento em que Jesus confirmou a chamada dos seus discípulos para a realização de uma grande obra. O próprio Jesus nos ensinou sobre as 3 etapas de uma chamada. A primeira é vinde, a segunda ficai e o terceiro é ide. A primeira etapa da chamada diz respeito ao convite feito por Jesus para a salvação de toda a humanidade. A segunda etapa da chamada diz respeito à preparação espiritual do homem. E a terceira etapa da chamada diz respeito ao envio para trabalhar na seara do Mestre. A primeira etapa que nós vamos estar falando da chamada é o vinde. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus disse assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa primeira etapa é extensiva a todos os pecadores. Jesus nos ensinou a repensarmos as nossas prioridades e deixarmos de lado a busca por coisas materiais como dinheiro, fama e reconhecimento. Ele nos convida a mudarmos o nosso foco e nos mostrar que a verdadeira paz e descanso só pode ser encontrado nele. Com Jesus, o fardo não é pesado. Ao lado dele, enfrentamos a vida com mais força e coragem, carregando um fardo mais leve. Em Mateus capítulo 4, versículo 19, Jesus disse a Pedro e a André: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Essa chamada é específica para o ministério. Em Mateus capítulo 4, versículo 21 ao 22, Jesus viu Tiago e a João e o chamou. E eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, seguiu Jesus. De que forma que você está agindo com o chamado de Deus sobre a sua vida? Esses discípulos largaram tudo para seguir Jesus. Será que você está disposto a largar os prazeres deste mundo para seguir Jesus? O amor de Jesus é tão grande que ele aceita as pessoas como está, para restaurar as suas vidas. Quando viemos a Jesus, a nossa vida está cheia de cansaço e sobrecarga. Mas após recebermos Jesus, somos aliviados com uma nova vida. Você já veio a Jesus? O que é que está te impedindo de você vir até Jesus? Pense bem sobre isso. A segunda etapa de uma chamada é o ficai. Em Lucas capítulo 24, do versículo 49, Jesus disse: Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ficar em Jerusalém é ficar se preparando no quartel-general de Deus. Ou seja, precisamos aprender para depois ensinar. Temos que buscar conhecimento bíblico através dos cultos de ensino das nossas igrejas, através das escolas dominical, academias teológicas, buscar o batismo com o Espírito Santo. Aí sim, cumpriremos com nosso papel na obra missionária. Em Atos capítulo 1, versículo 14, a Bíblia afirma que todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, a mãe de Jesus, e com seus irmãos. No quartel-general de Deus, os discípulos permaneceram orando e buscando revestimento de poder para obedecer a terceira etapa da chamada, que é o ide de Jesus, para pregar o evangelho a toda criatura. Todo cristão comprometido com a palavra de Deus tem que estar preparado para falar de Cristo. Já dizia John Wesley: todo cristão deve estar pronto para morrer ou para pregar.
Em Atos capítulo 2, versículo 46 e 47, Lucas escreve: E, perseverando unanimemente todos os dias no templo, ao partir do pão em casa, comia junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de salvar. Antes de partir para levar o evangelho a outra cidade, os discípulos ficaram se preparando e mostrando fruto em Jerusalém, o quartel-general de Deus. Antes de realizar a primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé permaneceram um período de tempo se preparando em Antioquia. Quem não senta para aprender, jamais poderá ficar de pé para ensinar. Há pessoas que não conseguem permanecer porque, na verdade, ainda não se converteram. Você tem sido perseverante em aprender, em buscar o conhecimento de Deus? E se você não tem sido perseverante, o que está te impedindo de você permanecer aprendendo na presença do Eterno? E assim chegamos à terceira etapa de uma chamada, o ID. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus disse: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O ID de Jesus significa que devemos sair de onde estamos e não ficarmos parados apenas dentro da igreja. Todos os cristãos são chamados para evangelizar e ganhar almas para Deus. Muitos não conseguem ir porque ainda não ficaram suficientes para ser revestidos do poder de Deus. Pregar o Evangelho de Cristo é uma obrigação de todos nós. A palavra ide também pode ser traduzida por indo, ou seja, enquanto você vai por onde passar, pregue a mensagem do Evangelho. Você já pregou o Evangelho para alguém? O que tem te impedido de evangelizar? Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, o apóstolo Paulo escreve dizendo: Porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se não anuncio o Evangelho. Pregar não é um chamado específico, mas sim um mandamento. Comunicar o Evangelho é uma ordenância dada a todos os discípulos de Cristo. A missão de alcançar os não crentes é de todos aqueles que crêem que Cristo é o Filho de Deus, o Messias prometido desde a antiguidade. Em Atos capítulo 13, versículo 4 e 5, a Bíblia afirma: E assim, este enviado pelo Espírito Santo, descer a Seleucia e dali navegar para Chipre. E, chegando a Salamina, anunciar a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. E tinha também João como cooperador, a qual estava com Procópio, Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procuraram muito ouvir a palavra de Deus. Essas três etapas de uma chamada revelam a necessidade do obreiro de se preparar e ser obediente ao Senhor em cada fase da sua vida. Quando o Senhor disser, vinde, devemos logo atender o seu convite. Quando o Senhor disser, ficai, devemos obedecer a sua instrução. Quando o Senhor disser, ide, devemos prontamente obedecer a sua ordem. A seara ainda continua grande e os ceifeiros são poucos. Deus conta com mulheres e homens que estejam na disposição para enfrentar o inimigo com um único objetivo: de libertar aqueles que estão escravizados. Se você estiver disposto a separar-se do mundo para viver uma vida de obediência a Deus, a depender da sua orientação divina e confiar na sua promessa, conscientiza-se dos riscos que envolve a obra missionária e mantém comunhão com Deus, certamente você será coroado com as bênçãos
né, daqueles que semeia com lágrimas e ceifará com júbilo. Antes que as almas pereçam no inferno, atender a chamada é uma vocação de Deus nos nossos dias, que se chama hoje. Agradeço por vocês terem assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar para que mais outras pessoas possam ser abençoadas por essa palavra. Deus te abençoe. Até a próxima. Shalom.